Olha, a morte de um parente é sempre um momento difícil, né, para qualquer pessoa. E depois do luto, então, chega a hora de resolver tudo aquilo que ficou pendente. São documentos, inventário, testamento, é muita coisa, né? Muita coisa e a gente não sabe, às vezes, qual é a primeira providência que deve ser tomada, né, logo depois da morte desse parente. E a advogada Bruna Rinaldi, especialista em direito de família, está aqui para responder a sua dúvida sobre esse assunto. Bruna, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Luciano. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Você pode mandar perguntas para a Bruna no g1.com.br/globonews, pelo falecomaglobonews.com.br ou ligar para a nossa central de atendimento. 4002-2884 é o número do telefone. Participe a partir de agora. Bom, Bruna, vamos começar? Vamos começar. Primeira pergunta que a gente tem aqui é do Edson. Ele fala o seguinte: meu pai tem bens na condição de usufruto com os 3 filhos. Quando ele falecer, como ficará a posse desses bens? É preciso que os filhos façam um novo registro de imóveis para os seus nomes? Sim, Edson, né? Sim, Edson, vocês vão ter que pagar 2% a título dessa reversão da cláusula de usufruto. Porque seu pai, no momento que ele fez a doação aos 3 filhos com reserva de usufruto a ele pagou apenas 2%. E o imposto é de 4% para a doação ser integralizada. Então, vocês vão ter que pagar os 2% restante desse usufruto e vão ter que refazer no RGI, no Registro Geral de Imóveis, esses bens para que passem para o nome de vocês, 3 filhos. O meu xará, o Luciano, ele começa contando o seguinte: o irmão de um colega meu faleceu, deixando a mãe de 83 anos, 2 filhas maiores de idade e vários bens para inventário. Então, eu gostaria de saber, a mãe dele tem algum direito aos bens deixados pelo filho, já que ela era dependente financeira dele? Existe alguma ação para mover com relação à mãe? Luciano, os descendentes, eles excluem os ascendentes. Então, se ele não tiver deixado um testamento prestigiando, beneficiando a mãe, não, ela não será herdeira nesse momento. O que pode acontecer, pode haver esse testamento. Então, se não houver, as filhas serão as únicas herdeiras. E se não houver realmente o testamento, essa avó, ela pode sim propor uma ação de alimentos em face das netas. Se as netas tiverem condições, será determinado um pagamento de pensão alimentícia a essa avó. A pergunta do Milton é a seguinte: ele fala que tem empréstimos consignados. Aí ele pergunta: caso eu venha a falecer, os meus filhos serão responsáveis por pagar essas dívidas? Não, porque as dívidas deixadas pelo morto, né, elas não vão além para os herdeiros. Ou seja, se ele deixou uma dívida de 10 mil reais e deixou em patrimônio 15 mil reais, sobrarão 5 mil reais para ser inventariados e os 10 mil serão pagos as dívidas. Mas não, os herdeiros não pagarão as dívidas deixadas pelo morto. Demétrios, ele fala que é casado, tem 2 filhas de outro relacionamento. As minhas dúvidas são: caso eu faleça junto com a minha atual esposa, que não tem nenhum herdeiro, todos os meus bens vão para as minhas filhas? E no caso, só eu venha a falecer, os meus bens serão divididos com a minha atual esposa e minhas filhas? Demétrio, se houver comoriência, né, quando há morte conjunta entre você e a sua esposa, sim, os bens serão todos das suas filhas. Mas se você morrer deixando esposa com as suas filhas, essa herança será dividida entre elas. Eu não sei qual o regime de bens que você estipulou antes de casar, mas elas certamente dividirão essa herança. A Maria Alice pergunta o seguinte: o homem é casado com pacto de separação de bens e não possui herdeiros. Caso ele venha a falecer, quem será o responsável pelos bens deixados por ele? A esposa. A esposa será a única herdeira necessária, sobrevivente, e ela receberá todo o patrimônio, a não ser que ele deixe pelo menos 50% do patrimônio a outras pessoas, que é a parte disponível, qualquer pessoa pode deixar, ou para um familiar, um amigo, para quem quiser. Mas se não tiver deixado, 100% irão para a esposa sobrevivente.